Olá! Vamos mergulhar hoje numa questão super importante da nossa educação aqui no Brasil. Por que será que as carreiras técnicas parecem ter um gênero definido? A grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: por que a gente vê tão poucas mulheres nos cursos técnicos da área industrial? É curioso porque a educação profissional nasceu, em tese, para incluir, para democratizar o acesso ao trabalho, mas o que acontece na prática é que ela acaba sendo um reflexo das desigualdades mais profundas da nossa sociedade. E olha, os números, eles não mentem, a diferença é gritante. Pensa só, em áreas como mecânica e soldagem, a presença feminina fica lá embaixo, menos de 20%. Agora, quando a gente olha para cursos como enfermagem ou administração, o cenário inverte completamente. Mais de 80% são mulheres. Claramente, isso não é uma coincidência, né? Essa disparidade toda é, na verdade, um problema com duas faces. É uma perda dupla. De um lado, a indústria perde talentos incríveis que poderiam estar lá, inovando, criando. E do outro lado, as mulheres perdem a chance de construir uma carreira em áreas bem remuneradas, com alta empregabilidade, ou seja, perdem uma baita oportunidade de mobilidade social e autonomia. Ok, mas para entender o porquê disso tudo, a gente precisa cavar um pouco mais fundo. Vamos investigar essas raízes culturais, essas forças quase invisíveis que moldam as escolhas desde muito, muito cedo. Esse direcionamento de caminhos começa muito antes de qualquer decisão de carreira. É um processo longo, sabe? Começa lá na infância, com a história da boneca para a menina e do carrinho para o menino. Depois se reforça na escola, com aquela ideia de que matemática e física são coisas de menino. E claro, tudo isso culmina na adolescência, com a pressão social dos amigos para se encaixar em certos padrões. E existe um conceito da psicologia que explica muito bem um dos efeitos disso: a ameaça do estereótipo. Funciona assim: só o fato de saber que existe um estereótipo negativo sobre seu grupo, tipo mulheres não são boas em matemática, já gera um estresse tão grande que pode, de fato, atrapalhar o desempenho. O medo de confirmar aquele preconceito acaba virando uma profecia que se cumpre. É bem pesado. E para onde a gente olha em seguida? Pois é, para a escola. Vamos ver como as instituições de ensino, que deveriam ser um espaço para quebrar essas barreiras, muitas vezes acabam fazendo o contrário, reforçando os estereótipos. Dentro da escola, existem mensagens que não estão no quadro negro, mas que são muito poderosas. É o que chamam de currículo oculto. Isso vai desde o professor que, sem perceber, interage mais com os meninos nas aulas práticas, até a falta de exemplos de mulheres cientistas nos livros. A própria cultura das oficinas, muitas vezes, cria um ambiente que parece dizer: esse lugar não é para você. E isso nos leva a uma reflexão mais profunda, inspirada em sociólogos como Pierre Bourdieu. A tal da vocação não é algo que nasce com a gente, não é natural. Ela é construída, é o resultado de um processo cultural bem longo que nos faz sentir que certas áreas são o nosso lugar e outras não. Bom, a gente já entendeu o tamanho do problema e de onde ele vem. Mas e as soluções? A boa notícia é que já existem muitos caminhos sendo trilhados para mudar esse cenário. Vamos dar uma olhada em algumas ações que já estão fazendo diferença. Para gerar uma mudança de verdade que seja duradoura, não adianta uma ação isolada. É preciso atacar em várias frentes. Estamos falando de programas de mentoria que conectam alunas com mulheres que já são profissionais da área, até a formação dos próprios professores para que eles consigam identificar e desconstruir seus preconceitos dentro da sala de aula. O mais importante aqui é a gente entender que esse não é um problema sem solução. Muito pelo contrário. As soluções existem, estão sendo testadas e provam que, quando existe comprometimento, investimento e principalmente vontade política, é totalmente possível transformar essa realidade. Então, no final das contas, o que tudo isso nos diz sobre o futuro que estamos construindo para a educação e para o mercado de trabalho no Brasil? A conclusão é bem direta. Garantir a inclusão de mulheres na educação técnica não é fazer um favor. É uma questão de justiça. É sobre reconhecer o direito fundamental que todas as pessoas têm a uma educação de qualidade e a uma oportunidade de trabalho digno, sem que o gênero seja uma barreira. E fica aqui a reflexão final. Que tipo de educação a gente quer construir? Uma que continua reproduzindo limites, dizendo quem pode e quem não pode ocupar certos espaços? Ou uma educação que realmente abre portas e cria oportunidades para todo mundo? A decisão que tomamos hoje define não só o futuro da educação técnica, mas o tipo de sociedade que seremos amanhã.